gentileza, abra sua Bíblia no Salmo de número 128. Diz assim a palavra de Deus: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, a paz em Israel. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela liberdade que temos de pregar, de ouvir a Tua palavra, de nos reunirmos como igreja do Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos oriente, pelo Deus Espírito Santo, em toda essa ministração. Que a Tua palavra, Senhor, encontre corações dispostos a receber a Tua palavra e ouvidos atentos para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Senhor, que todo movimento, todo nosso comportamento nesse momento seja voltado totalmente para Si. Ó Senhor, que em meio a dias difíceis, o Senhor tem nos ensinado que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E esse salmo veio ao nosso encontro esta manhã para que mais uma vez o Senhor nos lembre de que o Senhor é dominador sobre todas as coisas. E que nos resta confiar no Senhor, obedecer ao Senhor em todos os Teus mandamentos, para que tudo, Senhor, nos irá bem. Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não temos informações a respeito de quem escreveu esse salmo e em que contexto ele foi escrito. Mas, no próprio salmo, nós temos indicações de que esse salmo ele foi escrito em dias difíceis. Exceto o primeiro versículo, você vai ver no versículo 2 que tudo aponta para um futuro, que se você teme ao Senhor e anda nos caminhos dele, você comerá, você será feliz, sua mulher será como videira frutífera, seus filhos serão, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então veja que aponta sempre para um futuro condicionado a obedecer e a amar a palavra de Deus. No Salmo 127, onde o pastor André pregou a semana passada, ali já temos informações de que foi o rei Salomão quem escreveu, e o contexto que vivia o rei Salomão era um contexto de paz, um contexto de prosperidade, um contexto em que havia harmonia em toda a nação, havia união, havia temor a Deus. Se você for consultar ali a história do rei Salomão em 2 Crônicas, você vai ver que o reino era tão próspero que pratas era como pedras no meio da rua. É dessa forma que diz lá o texto. As pessoas chutavam moedas de prata pelo o valor insignificante que tinha a prata naqueles dias, de tão próspero que era o reino de Salomão e tão abençoado que era o povo de Deus. Então é exatamente isso. O pessoal olhava a prata no chão, chutava. Hoje, se nós vemos aí uma moeda de prata na rua, a primeira coisa que você faz é o quê? Chutá-la, né? Chamar para dentro do bolso, né, irmão Basílio? Então, veja, e nesse contexto aqui, desse salmo, tudo indica em que era tempos difíceis. Era tempos em que indica que a nação havia desobedecido a Deus, abandonado ao Senhor. Então esse salmo ele é um convite à nação de Israel, mas também é um convite pessoal, é um convite individual e especificamente aqui agora para o homem. O Senhor Deus chama homens para serem bíblicos,
homens que liderem a sua casa no temor do Senhor, homens que olhem para dentro do seu contexto familiar e em Deus ele passe para a sua esposa, posteriormente para os seus filhos, que há segurança, porque o Deus do meu esposo, o Deus do meu pai, é o Deus que tudo supre, o Deus que tudo fará. Então nós vamos caminhar nesse salmo em que nos traz ensinamentos preciosos, começando aqui por nós homens. Perceba que o convite pessoal aqui, ou o mandamento do Senhor é: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. E aí os irmãos podem olhar para mim e dizer: pastor, mas como o Senhor pode dizer que o primeiro convite aqui é para os homens? Está a resposta aí no versículo 3: a sua mulher será. Então perceba que Deus chama homens, homens com H maiúsculo, que infelizmente nos nossos dias estão em extinção. E é esse tipo de homem que Deus chama para liderar famílias. Homem que se debruce diante da palavra de Deus, da oração, e que conduz a sua família a temer ao Senhor. Esse temer aqui, irmãos, não é terror. Não é o mesmo que você ter um medo, aquele medo que você tem terror diante de Deus. Ou seja, você vai olhar para Deus e dizer: olha, eu não vou entrar por esse caminho porque Deus pode me punir. Mas esse temor aqui melhor se dá quando eu digo ter reverência diante de Deus, onde eu estiver, em todo lugar. Sabendo que o Senhor está ali e todo o meu contexto de vida deve glorificar ao Senhor. Então, como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Então aqui já deixo a indicação de que os caminhos em que a nação de Israel e que o indivíduo ali trilhava não era um caminho bom. Então o Senhor nos convida a caminhar em seus caminhos. Se você não precisa abrir a sua Bíblia aqui agora, mas faça essa liçãozinha em casa, abre lá em Isaías capítulo 53, versículo 6, o profeta diz que o povo de Israel andava cada um nos seus próprios caminhos, como ovelha sem pastor. E aí ele prossegue dizendo: e o Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade, e nos trouxe de volta para o caminho, um caminho que nos leva à obediência a Deus. Então perceba que toda a nossa tentativa sem Deus nos levou a caminhos perigosos, de perdição, de sofrimento. Nós estamos lidando aqui com autoconfrontação. Então lá tem um parágrafo em que os irmãos vão trabalhar o seu testemunho pessoal antes da conversão, que cabe aqui. Quem era você quando andava nos seus próprios caminhos? Isaías já nos responde. Estávamos como ovelhas sem pastor, desgarrados. Fazíamos tudo ao nosso bel prazer. O nosso coração nos guiava. E todo o caminho que trilhávamos nos levava à perdição. Até um dia que o Salvador nos encontrou e nos chamou, nos trazendo de volta para o caminho em que havíamos nos perdido no Éden. Então veja que o homem que teme o Senhor, ele anda nos caminhos do Senhor. Então quando eu olho para esse apelo para o indivíduo e olho para Isaías, eu vou dizer: de fato, a Bíblia, ela está me instruindo de que se eu não trilhar o caminho do Senhor, é um caminho de sofrimento por toda a vida. Então, meus irmãos, homens com H maiúsculo, se você lidera a sua casa sem ter esse manual nas suas mãos, você terá uma vida de sofrimento. A sua família terá uma vida de sofrimento. Os seus filhos sofrerão porque não estão sendo instruídos na palavra de Deus. Olha o que diz o versículo de número 2. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz,
e próspero. Então perceba que naquele contexto que Israel estava passando, era um contexto em que se plantava e não colhia. O contexto que desenrolava que desenrola aqui diante dos nossos olhos, o contexto que Israel passava no seu trabalho agrícola, era um trabalho infrutífero. Por quê? Porque eles haviam se distanciado dos caminhos do Senhor. Eles abandonaram a Deus, dizendo: olha, nós não serviremos mais a esse Deus, serviremos a outros deuses e vamos trilhar o nosso caminho. Então o céu cerra-se, não se chove mais, a terra não dá mais o seu fruto, e em meio àquele caos, ali está o homem que teme a Deus. Então isso é uma indicação de que mesmo no meio de tanta tribulação, no meio de um país inseguro, que é o contexto que nós estamos vivendo. Eu faço parte do grupo de WhatsApp dos Uber, né? Ali nós temos vários irmãos da igreja presbiteriana, batista, e eu acho muito bonito, porque todos ali entenderam quem é Deus e quem somos nós. Em nenhum momento olhando para o nosso contexto, motoristas e aplicativos, aquilo que o nosso governo corrupto quer nos impor, eu não vejo nenhum dos irmãos desesperados, porque todos eles dizem: Deus está cuidando de nós. Se aqui não der certo, Deus nos guiará para outro caminho e Ele cuidará de nós. Meu Deus, eu fico feliz porque eu percebo que naquele grupo há famílias que estão sendo instruídas por homens bíblicos, homens que confiam no Senhor, que sabem que é do Senhor que provém todas as coisas. Então percebo que diz, mais uma vez, o versículo número 2: você comerá do fruto do seu trabalho. Isso é uma promessa atrelado a temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. E todo o ouvinte, ou o leitor primário ali desse salmo, que recebeu em suas mãos esse cântico, ele era convidado a reler Deuteronômio capítulo 28, onde aponta para as bênçãos do Senhor sobre a vida daquele que teme ao Senhor. De novo, você não precisa abrir a sua Bíblia agora, mas você vai ver lá bênçãos para aqueles que temem e obedecem à lei do Senhor, e maldições para aqueles que rejeitam os mandamentos e os caminhos do Senhor. Então, quando o leitor ele olhava para esse salmo, ele era automaticamente arremetido para as promessas de Deus. Então o Senhor diz: mesmo em meio ao caos, mesmo a uma terra que não gera frutos, se você temer a mim e andar nos meus caminhos, a sua terra, a sua colheita será próspera. Então perceba, meus irmãos, você não precisa ficar assustado em olhar para o quadro que se desenrola no cenário mundial, econômico, político, até mesmo no nosso país. Quando você olha para um salmo desse, se você teme ao Senhor, você tem andado em seus caminhos, não perca o seu sono, não perca a esperança em Deus, porque saiba que Ele está cuidando de você. E não pelos seus próprios méritos, é porque é promessa de Deus e Ele cuidará de você. O Senhor Jesus Cristo nos relembra isso no Novo Testamento, que estará conosco todos os dias. Então, desliga o seu pensamento, invista o seu tempo, trabalhe o seu coração com coisas espirituais. Eu digo isso aqui sempre: saia da Netflix, daquelas séries que você gosta, de filmes que se assistem e perdem tempo diante de uma tela. Busque conhecimento no Senhor, encha o seu coração de esperança, porque Deus vai te guiar para um caminho em que você deve andar. Porque se você estiver andando em caminhos tortuosos, Ele trará você para um caminho em que você deve trilhar.
E quando ele coloca aqui no versículo de número 3, sua mulher será como videira frutífera, isso é um resultado do versículo de número 2. Porque se você vai ser próspero porque obedeceu a Deus e a sua palavra, e aí você pode olhar para o livro de Gênesis capítulo 3, versículo 5, quando mais uma vez o homem desobedece a Deus e não olha em ser feliz por obedecer a palavra de Deus, mas ele quer ser o seu próprio Deus. Lembra lá em Gênesis? E será como deuses. Então há muitos crentes que estão olhando por esse contexto. Poxa, será se só em obedecer, observar a palavra de Deus serei feliz? Será que outros caminhos não me levam a uma felicidade? Será que somente isso aqui dá certo? Eu não posso trilhar um caminho que eu acho correto, que isso seja correto, que eu devo trilhar? O primeiro casal pensou da mesma forma, porque foi oferecido para ele que ele teria como ser feliz à parte de Deus. Vocês podem ser felizes se vocês desobedecerem ao Senhor, porque ele está dizendo que se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão, mas na verdade vocês serão deuses. Então por que eu devo obedecer esse salmo? Se o caminho que eu estou trilhando está dando certo. Eu trilho um caminho da mentira no meu trabalho, eu estou prosperando. Eu até fui promovido de cargo. Eu trilho um caminho antibíblico na minha casa e tem dado certo até aqui. Por que eu devo obedecer à risca a palavra de Deus? Então perceba que Satanás ele vai induzindo as pessoas a erro até acreditar no seu próprio coração, fazendo-o acreditar que se você tomar as suas próprias decisões, a parte da palavra de Deus, a sua vida terá sucesso. Então, você será feliz e próspero se andar não nos seus próprios caminhos, mas no caminho do Senhor. De novo, não façamos como Adão e Eva, olhar para dentro do seu próprio coração e dizer, por que eu não posso ser o meu próprio, eu não posso ser eu mesmo o Deus da minha vida, conduzir a minha maneira, a minha forma. Então são caminhos perigosos. O apóstolo Paulo de novo, ele lembra dizendo o seguinte, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando eu sou um homem bíblico na minha casa, quando eu lidero, temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos, a minha esposa olhará para mim e sentirá segurança. Os meus filhos olharão para mim e vai sentir segurança, dizendo, olha, tudo isso aqui está dando certo porque o meu pai, o meu esposo teme ao Senhor. Então o versículo 3 ele diz, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Na versão Almeida Corrigida, que é uma versão que eu gosto muito, os irmãos não precisam procurar aí, mas o versículo 3 diz assim, a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua casa. O que isso quer dizer, irmãos? Quando o homem ele é bíblico, isso vai refletir na sua esposa. Diferente da mulher do capítulo 7 de Provérbios, essa mulher será uma bênção dentro do seu contexto de lar. Ela será fiel ao seu marido, ela honrará o seu esposo, ela auxiliará o seu esposo porque sabe que ele é um homem bíblico, e quando ela perceber que em algum aspecto ele falhou, ela vai auxiliá-lo biblicamente, trazendo ele de volta para o caminho, porque está dando certo a sua liderança bíblica. A mulher de Provérbios capítulo 7, você não precisa abrir a sua Bíblia agora, era uma mulher que, quando seu marido saía a viajar, ela ia para as ruas, ela ia para a academia, as vestes que ela bem achava melhor, ela ia para o Facebook fazer selfie com biquinho, né?
Porque a moda de hoje em dia, no meio do contexto cristão, são mulheres de 40 a 50 anos de idade abandonar os seus lares e ainda coloca no Facebook a frase: acordei tarde, agora vou cuidar de mim. Por quê? Porque não tem, muitas das vezes, uma liderança masculina bíblica. Essa mulher não compreendeu o Evangelho, ela acha que ela pode ser o seu próprio Deus, que ela pode resolver pelos seus próprios caminhos. Então essa mulher é diferente da mulher de Provérbios, que saía às ruas procurando a ser elogiada. No versículo 13 em diante do capítulo 7 de Provérbios, era uma mulher que saía faceira pelas ruas, buscando ser paquerada, elogiada. Era uma mulher que não compreendeu que a prosperidade estava em obedecer ao Senhor. Ela não compreendeu o que era uma liderança masculina. Ela não compreendeu o que era temer ao Senhor. Então perceba, irmão, o efeito ao contrário de um homem que não é bíblico. Ele acarretará vários problemas para dentro do seu lar. Então, a mulher do Provérbios capítulo 7 é como muitas mulheres cristãs hoje no Facebook, que tiram fotos sensuais, esperando likes e comentários, para ela se sentir feliz, para que o ego dela seja amassageado. Então perceba que essa característica de uma mulher antibíblica hoje, ela não é um problema somente do século 21. Já estava lá no Provérbios capítulo 7, a Bíblia ela é atual. Vamos lá, Provérbios capítulo 7, abra aí sua Bíblia comigo. A partir do versículo 13, está bem vizinho aí de Salmos. Vamos ler a partir do versículo 9, capítulo 7. Era crepúsculo, chegando a noite, e entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Olha só, ao contrário da mulher do capítulo 28 do Salmo que nós estamos lendo, que a mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Então perceba, meus irmãos, minhas irmãs, não feche aí o Provérbios ainda, quando uma mulher, ela não tem uma noção bíblica cristã, que ela não tem uma liderança masculina, que ela não tem respeito, não tem temor a Deus e nem respeito ao seu marido, e aí vocês podem olhar para mim e dizer assim: meu Deus, mas será que existe mulher com esse nível aqui? Mulher que se declara cristã? Existe, irmãos. Os pastores estão aqui, quantos casos já nos damos com mulheres com essas características, que não honram seu esposo, não tem pudor nenhum, não teme a Deus, e tudo começa numa selfie na internet. Tudo começa com uma roupa indecente indo para a academia. Tudo começa com elogios, daqui a pouco está nesse caminho. Então perceba que essa noção do salmista em que a mulher ela está plantada dentro da sua casa, não é que ela vai ser uma escrava, mas ela é tão feliz por ser liderada por um homem bíblico, ela é tão feliz por ser temente a Deus, que a sua família lhe completa. Ela ama o seu marido lhe completa, os seus filhos é a base do seu lar. Ela serve a Deus amando e servindo os seus filhos, ao contrário dessa mulher que nunca parava em casa. Você já viu aquelas irmãs? Tomara que vocês nunca tenham visto isso, né? Acho que só eu que vejo.
que vai lá, corre, lava uma louça e corre para o portão e fica ali o dia inteiro conversando com vizinhos. E quando não é isso, vai na casa de um, na casa de outro. Nunca para em casa. É aquela mulher que ela não teme a Deus, ela não tem condições de raciocinar qual é o seu papel como mulher cristã, como mulher de Deus, que deve ser como uma videira que dá frutos. Primeiro, frutos dentro do seu lar, de novo, amando a sua família. Eu conversava no pequeno grupo com os irmãos, e o nosso pequeno grupo, eu sei que o de vocês também foi uma bênção, e a gente falava exatamente sobre isso aqui. A diferença de ter uma casa e ter um lar. Às vezes você pode morar dentro de uma mansão, mas você não tem um lar. Às vezes uma mulher ela pode ter tudo, pode ter as roupas mais finas, ela pode comer tudo do bom e do melhor, ela pode ter dinheiro com sobra, ela pode ter tudo materialmente falando, mas ela não é feliz. Porque o seu marido, ela pode lhe dar tudo em questão de vida secular, se eu posso usar essa expressão. Mas ele não dá aquilo que a Bíblia ordena, que o marido deve amar a sua esposa e dar a sua vida por ela. Ele deve refletir Cristo para a sua esposa. Ele deve liderá-la para que ela entenda o que é ser feliz dentro de um lar. Quantas mulheres infelizes, porque homens não têm pastoreado a sua família da maneira correta e bíblica que tem que ser. Então essa mulher é um reflexo de quem vivia dentro de um lar destruído, ainda em Provérbios capítulo 7, que continua dizendo, versículo 13, ela agarrou um rapaz que não era o seu marido, o beijou e lhe disse, descaradamente, tenho em casa a carne do sacrifício de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Perceba que essa mulher, ela vivia dentro de um lar, vamos usar aqui no contexto cristão. Ela fazia sacrifícios, ela fazia votos a Deus, mas de fato ela não vivia uma vida pia diante de Deus. Ela era uma ímpia, porque não havia uma liderança masculina bíblica que a conduzisse a Deus. Então era uma mulher que não tinha um lar, ela tinha uma casa, mas não tinha um lar construído. Então quando falávamos do pequeno grupo, falávamos que muitas pessoas vivem com tão pouco. Como eu testemunhei para os irmãos, uma reportagem que eu vi há um tempo atrás, de uma família que morava debaixo de uma ponte, literalmente, cercada com algumas madeiras. Mas essa família era uma família limpa, em que naquele momento que estavam fazendo a reportagem com a família, o chefe de família estava trabalhando, algumas crianças, que eram 4, estavam indo para a escola bem penteada, bem limpinha, e estavam indo para a escola. E depois que aquela mulher colocou aqueles meninos na perua da prefeitura, e o repórter foi conversando com aquela senhora, ela se declarou uma cristã. E aí eu disse para os irmãos, a minha tristeza é que aquela mulher fazia parte de uma comunidade de fé, que provavelmente aquela comunidade não entendeu o que era cristianismo, porque pensa, irmãos, uma família morando debaixo de um viaduto com 4 crianças, e aquela família congregava em uma igreja. Mas o repórter perguntava, e aí, como que é a vida de vocês? Ah, meu marido trabalha, meus filhos estudam, vocês veem aqui, meu barraco é limpinho, e era muito bem cuidado. Para deixar claro de que pobreza não é sinônimo de desleixo, né? Algumas casas que você vai aí é fogão sujo, cheio de gordura, panela suja, então é uma casa totalmente destruída, não existe um lar. E o repórter perguntou para aquela mulher, uma pergunta até, ao meu ver, naquele contexto, infeliz, mas eu aprendi com aquilo. A senhora é feliz? Ela disse, claro. Eu posso não ter uma casa, mas eu tenho um lar. E ela dizia,
o meu marido me ama, ele ama meus filhos, ele me conduz biblicamente, e eu amo e amo meus filhos. Então nós somos uma família completa, porque podemos, aparentemente não temos nada, mas nós temos um Deus. E eu tenho um marido que todos os dias ora e lê a Bíblia comigo e diz: um dia Deus vai nos socorrer nas nossas necessidades. Então, qual é a mente dessa mulher? E aí, meus irmãos, para resumir o enredo dessa conversa, dali, eu não me lembro agora se foi o Gugu quando era vivo, ou o Rodrigo Faro, para ganhar audiência, lógico, né? Foi buscar aquela família, mas tudo isso eu vejo a mão de Deus. Deu lá para aquela família um emprego melhor para aquele homem, deu lá 1 ano de assistência médica. Eu sei que Deus socorreu aquela família de uma forma, porque a felicidade deles não estava atrelada a coisas materiais, mas a reino dos céus. Então perceba que esta mulher, ela não tinha paz dentro da sua casa. Quem sabe seja esse mesmo contexto, não é? E o salmista olha e diz: se você é um homem feliz, que teme ao Senhor e que anda nos caminhos deles, o resultado disso é você ter uma mulher como uma videira frutífera, que está plantada dentro da sua casa. Essa questão de ser plantada não é o homem dominando a mulher, irmãos. O que o texto quer dizer é que essa mulher é tão feliz por ter um marido que teme ao Senhor, essa mulher é tão feliz por ter compreendido as bênçãos que advém de obediência a Deus, que ela não arreda o seu pé de dentro da sua casa. Tudo o que ela faz é para agradar o seu esposo, para glorificar a Deus e para o bem-estar de toda a sua família. Então esse é o resultado de uma liderança espiritual. É por isso, meus amados irmãos, que tudo começa comigo e com você. O homem que teme a Deus. A Bíblia vem desenrolando que tudo isso aqui vai dar certo. Primeiro você vai comer do fruto do seu trabalho. Isso aqui é uma indicação de que, se o país não está caminhando bem, se não há empregos que correspondem à minha expectativa, eu não devo ficar em casa de braços cruzados reclamando de que o meu salário outrora era X e agora eu ganho Y. O salmista está nos dizendo que você comerá dos trabalhos das suas mãos. Isso quer dizer que Deus fará prosperar os seus ganhos. Em vez de murmurar e reclamar, pegue aquilo que está ao seu alcance, desenvolva aquele trabalho com amor, com perseverança, glorificando a Deus e dizendo: Deus fará prosperar, porque Ele disse na sua palavra que Ele cuidará de mim. Quando eu semear, comerei do fruto do meu trabalho. Não é, a questão aqui não é quanto que eu ganho suprirá a minha família. É o Deus provedor que suprirá a minha família. Percebe como é que funciona isso aqui? Eu não sei se vocês têm contato com famílias que apenas uma pessoa trabalha na casa e aquela pessoa consegue sobreviver, vamos usar o nosso contexto aqui, com um salário mínimo. E aquela pessoa tem comida à sua mesa todos os dias. Ele se alimenta, ele se veste, porque Deus tem cuidado dele. São as promessas do Senhor se cumprindo em cada família. Então não se desespere, irmãos, com o pouco que você está ganhando hoje. Conversávamos hoje, essa semana no grupo lá com o irmão Gustavo e os irmãos. Olha, se não der certo aqui, já estamos trilhando para outro caminho e o Senhor nos fará prosperar. Ele tem cuidado de nós. Eu tenho 27 anos de casado. Já passamos por dificuldades financeiras, mas aquilo que o Senhor nos prometeu, eu sou grato, que Ele nos daria pão e veste todos os dias. Mas você vai ver lá no capítulo 6 de Mateus, que Ele nos promete pão e veste. Eu já fiz essa pergunta aqui nessa igreja, mas eu farei de novo.
Já faltou para você na sua caminhada cristã pão e veste? Levante a mão aí para quem faltou alguma vez. Mas o problema é que eu, Wilson, eu não me contento só com o pão e com a veste. Eu quero um apartamento maior, o carro do ano, uma roupa melhor. Eu não sou grato a Deus por aquilo que eu tenho. Então, meus irmãos, esse salmo, ele nos deixa uma lição preciosa. Você comerá do fruto do seu trabalho, e a sua mulher será como videira frutífera. Tudo isso advém do quê? De uma vida de piedade, de uma vida de temor a Deus. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Outra lição é que o mandamento do Senhor é que casais tenham filhos. De novo, pequeno grupo disse: mas será se também nós, como cristãos, não temos pregado fé? Em algum momento da nossa vida a gente não vive fé? Porque se olharmos para a Bíblia, percebe, irmãos, que há interrogações. Se olharmos para a Bíblia, Deus é aquele que abre a madre e por determinado tempo ele fecha a madre. Depois de 4, 5 anos, ele abria a madre da mulher. Isso você vai ver lá em Gênesis. As mulheres não usavam anticoncepcional, não havia nenhum tipo de meios de se evitar filhos. Mas lá em Gênesis, principalmente quando se narra a família de Jacó, e Deus abriu a madre de Lia, e fecha a madre de Lia, e depois vem as servas, as concubinas, dando filho a Jacó. 5, 6 anos depois, Deus abre a madre de novo. Então Deus é quem dá filhos. E hoje o que muitos casais cristãos têm feito: eu não quero ter filhos, eu vou substituir pelo pet. Posso, irmã Messi, substituir filhos pelo pet? O mundo está ficando louco, irmãos. Essa loucura muitas das vezes vem para dentro da igreja. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu transportei uma moça e ela mandou uma mensagem para mim: moça, eu deixei. Ela fez isso propositalmente, acho que para me provocar, né? Ela colocou lá: moço, essa parada que eu coloquei é que eu vou deixar minha filha na creche e de lá seguiremos para o destino final. Ok. Poxa, parada, viagem não muito boa, né, Gustavo? Mas eu vou pegar essa aqui. E daí cheguei lá no condomínio, ela desce do apartamento com uma cadelinha na mão. E aí eu perguntei: cadê sua filha? Quer ficar na creche? Olha ela aqui. A sua filha? É. Tá bom. E deixou na creche a filhinha dela. E fomos conversando, eu fui querer entender aquele negócio todo. Ela disse: não, eu não quero ter filhos. Eu optei por ter um pet, essa é minha filhinha, deixa ela na creche, vou trabalhar, na volta, passo na creche, pego minha filhinha. Meu Deus, que loucura. E essa loucura está vindo para dentro das igrejas, irmãos. Então aqui o Salmo, irmã Tânia, não está dizendo assim: olha, seus pés serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Sarinha me mandou um vídeo: olha, pai, isso aqui. Está lá toda a família na mesa, o sujeito coloca lá com buca do cachorro com ração, o cachorro tem que comer na mesa também. O mundo está louco. Ah, pastor, mas aí já é demais. Cristão não. Eu conversei com o pastor André, que eu passei final de semana com a família, em que a senhora levou o cachorro para a praia com a gente. Chegou lá, ela botou o marido para dormir no colchão, porque o cachorro só dormia com ela. E depois, essa mulher pega a cumbuca da ração do cachorro, coloca junto com a minha louça para lavar com a mesma buchinha. E isso é normal. Isso é loucura, irmãos. E ela disse: eu tinha um cachorro chamado Robinho, vocês são cruéis.
Você deixa o bichinho lá no quintal? Eu disse, não, o Robinho tem a casinha dele, tem os paninhos dele, está bem protegido. A casa é para mim, para minha esposa e para os meus filhos. O cachorro vai ficar lá fora. Ele não é meu filho, eu sou proprietário dele. Ele é um bicho que eu tenho que tratar com muito amor, carinho, respeito. E isso tudo o Robinho teve durante 13 anos que ele viveu na minha casa. O Robinho morreu. Mas o Robinho não é o meu filho. Quando eu levava o Robinho para o pet, a veterinária falava, pai, não sou pai dele, eu sou dono. Mas não, eu sou dono do Robinho. O Robinho é uma propriedade minha. Eu sou dono, não sou pai do Robinho. O Robinho é meu cachorro, está tudo certo. E parecia que eu estava no outro mundo. A mulher olhava para mim, que homem ignorante. Eu sou ignorante, será? Então essa loucura está vindo para dentro das igrejas, em que eu substituo essas bênçãos, heranças do Senhor, por pets. Então, irmãos, são ensinamentos gloriosos. Essa mulher que tem uma liderança masculina, bíblica, espiritual, ela vai amar o seu lar. Essa mulher, ela vai se sentir tão segura, apesar que também que muitas mulheres hoje, elas não querem gerar filhos porque elas não têm um marido líder espiritual e nem mesmo um homem para liderar a sua casa financeiramente, imagine espiritualmente. Então isso é um problema muito sério. E às vezes com muita dor no coração, como foi discutido também no pequeno grupo, eu aconselho, se você vai gerar filhos para perdição eterna, então não gere. Primeiro entenda o que é o Evangelho, entenda quem é Deus, entenda qual é o seu papel como pai, como mãe, para depois gerar filhos. Porque filhos são herança do Senhor. Gerar filhos é a ordenança do Senhor. Então, meus irmãos, eu sei que aqui não tem ninguém com esse pensamento, mas fica um conselho para você aconselhar os seus parentes e amigos. Um pet não substitui um filho. Um pet não substitui uma gestação, um presente de Deus, um milagre da vida. São os filhos como brotos de oliveira ao redor de sua casa. E aí o versículo número 4 diz, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, a paz sobre Israel. Então perceba que o convite começa na casa. Esse homem, ele contagia toda a sua família e essa família a uma nação. Então, aquele ditado de que uma família, ela pode mudar uma nação, isso aqui cabe aqui, ó. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Quando o leitor do Salmo 128 olhava para isso, ele não esperava somente um rei libertador para lidar com o seu contexto militar, econômico e político. Mas havia uma esperança aqui também de um Messias, de um Salvador. Então perceba que tudo começa na liderança masculina, que induz uma família a olhar para o bem-estar de toda a nação, a esperar um libertador, um Messias, um Salvador para aquela nação, que apontava para uma Sião, para uma Jerusalém celestial. Não é essa a nossa esperança? Não é para isso que lideramos com afinco, com temor ao Senhor, andando nos seus caminhos, pastoreando o coração da nossa esposa, dos nossos filhos, dizendo para eles, vamos até o fim, porque logo lá na frente está Sião, está Jerusalém. Então, se você ama, maridos, a sua esposa e os seus filhos, pregue a palavra de Deus para eles. Ensine-os todos os dias, ore com a sua família. Diga para eles que tudo isso aqui é passageiro, que já fomos salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que agora devemos caminhar para a nova Jerusalém.
Então esse é o nosso desafio, essa é a nossa pregação todos os dias. Então, maridos, pegue no pé da sua esposa, dos seus filhos, em relação à autoconfrontação. Lá em casa eu estou sendo chato, mas todos os dias. Cadê a lição número 2 que não me entregaram ainda? Já iniciou a 3? Vocês estão lidando com autoconfrontação? Vamos ver esse negócio aqui direito, olha só. E a devocional de vocês? Como é que está a vida de oração de vocês? Não somente cobrando, mas dando exemplo de quem você é dentro da sua casa. É isso que é uma família que teme a Deus e que anda em seus caminhos. Então, para concluir, o versículo 6 diz: e veja os filhos dos seus filhos. Então, perceba que esse salmo aponta sempre para um futuro de uma família que temia a Deus e que olhava em seu redor todo o contexto de apostasia, e como se o salmista estivesse dizendo: olha, persevere, tema o Senhor, ande nos seus caminhos, porque mesmo no meio de todo esse caos, você será abençoado. Você comerá, a sua esposa será como oliveira frutífera, os seus filhos serão uma bênção, você verá a prosperidade de Israel. E o versículo 3 termina: que haja paz em Israel. Então perceba que tudo isso se desencadeia em quê? Em bênçãos após bênçãos. De novo, irmãos, eu não devo ser contaminado pelo contexto que eu vivo. Eu devo contagiar aquelas pessoas. A Bíblia nos ensina que em meio ao caos eu posso ser abençoado por temer ao Senhor. Então eu quero concluir essa mensagem aqui pedindo para que você abra agora em Deuteronômio capítulo 28. Que diz o seguinte: Deuteronômio 28 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí segue aí uma lista de bênçãos. Então, o primeiro leitor que recebeu este salmo, ele sempre era remetido a olhar para Deuteronômio capítulo 28, de que somente em obediência e temor à palavra de Deus é que você é próspero. Meus irmãos, minhas irmãs, não há outro caminho. Não há nenhuma mágica gospel. Não há nenhum tipo de campanha, não há nada que possa mudar isso, a não ser obediência à palavra de Deus. Por que as pessoas caem em todas aquelas carochinhas, em todas aquelas promessas vazias? Porque elas não conhecem a palavra de Deus. Elas são tomadas dias após dias a irem em cultos vazios e desprovidos da verdade de Deus, porque não conhecem o caminho que deve ser trilhado. É somente obedecendo e andando nos caminhos do Senhor. Então, de novo, temer a Deus não é ter terror, ter medo de Deus. Não farei isso porque Deus me punirá. Ao contrário, farei isso em gratidão a Deus, porque a todo tempo eu tenho que reverenciá-lo, porque Ele me chamou, Ele me salvou e me prometeu a vida eterna. Por que eu não devo andar nos meus caminhos e sim nos caminhos do Senhor? Porque outrora eu estava nos meus caminhos e nada caminhava bem. Então eu sou arremetido de novo para Isaías 53. Cada um andava em seus próprios caminhos como ovelha sem pastor. Dava certo, irmãos? Não! Precisou o Senhor vir, morrer por nós e nos trazer de volta ao caminho.
Então o caminho o pastor Marcos disse aqui, né, outro dia no seu sermão, a procura da felicidade, eu encontrei, está aqui. É só temer, obedecer e andar nos caminhos do Senhor. Não existe mágica. Então, maridos, eu concluo dizendo, desenvolva o seu papel, porque o primeiro mandamento aqui foi dado a nós. Como é feliz, pode colocar aí, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para que a sua esposa, os seus filhos olhem para você e vejam que Deus, de fato, é o provedor. Deus é o orientador e Ele é o teu ajudador. Amém?